Estamos de volta com o Band Cidade. Você conferiu ontem aqui na TV BV a estreia do programa Band Eleições. O comentarista político Roberto Azevedo conversou com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Jaime Ramos. Acompanhe os principais trechos da entrevista. O TSE, então, lançou um edital chamando empresas que quisessem doar equipamentos de proteção individual. E várias empresas acorreram e vão doar todos os equipamentos necessários para a proteção dos mesários e também álcool em gel para utilização dos eleitores. Justamente pelo fato da dificuldade de fazer asepsia da máquina, o TSE dispensou a coleta da digital, né, da biométrica. Justamente em função dessa dificuldade, não teremos, então, a identificação do eleitor pela biometria. O modo tradicional de identificação, em todos os lugares, né, em todas as repartições, e não deixa de ser também ali a sessão eleitoral, uma repartição da Justiça Eleitoral, a utilização do documento com fotografia. Os mesários voluntários são importantíssimos para a Justiça Eleitoral. Em todos os anos de eleição, eles se dispõem a trabalhar e, assim, prestar o serviço de cidadania à Justiça Eleitoral. Nós somos muito agradecidos a todas as pessoas, todos esses eleitores que se dispõem a fazer o trabalho de mesário voluntário. E este ano, não só com a sensibilização, mas também em função dela, com a campanha que o TSE lançou, os mesários voluntários têm apresentado suas inscrições e nós temos um grande número e muito importante para a Justiça Eleitoral. Quem não conhece pode ter dúvida, com certeza, porque se eu não conheço, eu não sei como é que funciona e, portanto, eu posso colocar dúvida. Mas se os eleitores tiverem alguma dúvida, acessarem o site do TSE, lá tem explicações detalhadas e muito claras, muito simples, de fácil entendimento, a respeito do funcionamento e da segurança da urna eletrônica. E as urnas eletrônicas, elas se submetem a vários testes nacionais, inclusive, com a participação do público em geral, em audiências públicas. Não há nada que possa ser devassado ali. Os hackers não terão oportunidade, inclusive porque ela não funciona plugada a uma internet. Nós recebemos um processo em que o eleitor, numa eleição passada, ele, com essa ideia desvirtuada de que a urna eletrônica poderia eventualmente não computar o voto dele, ele anotou o número do candidato em que ele votou na folha de votação, aquela folha em que o eleitor assina ali na hora ao chegar na sessão. E isso devassou o voto dele. O voto é secreto, todos nós sabemos, ele não pode devassar e, portanto, foi processado por crime eleitoral. E, coitado, ele foi com uma ideia de que... Ele foi com uma ignorância de que a urna eletrônica não iria computar o voto dele e, para ter certeza, então, ele fez esse crime eleitoral. A preocupação é grande em relação a fake news, que a ministra Rosa Weber, enquanto presidente do TSE, chamava de desinformação, porque ela dizia o que é fake jamais será news. É verdade. E eu concordo perfeitamente com ela, é desinformação, porque a pessoa que ouve ou que lê, que vê uma notícia falsa, acaba se desinformando. E isso é terrível para o processo eleitoral, até porque as redes sociais têm o alcance mundial e pode ser feitas essas notícias falsas em qualquer país. Correto. E estará aqui no Brasil fazendo o grande estrago. A Justiça Eleitoral está se preparando, sim, o TSE tem um comitê
e enfrentamento à desinformação, e o TRE, a exemplo do que já fez na eleição passada, tem também o seu comitê de combate à desinformação, coordenado pelo juiz do pleno do TRE, que é o nosso colega Luiz Francisco Del Piso Miranda, e também integrado por forças policiais, por membros do Ministério Público, da UAB, enfim, vários órgãos participam desse comitê, cujo objetivo é detectar os problemas com fake news e, assim, poder a Justiça Eleitoral tomar providências. Mas é importante deixar claro que a Justiça Eleitoral não fará nenhuma censura prévia, não fará nenhuma censura à manifestação de opiniões, porque a Constituição protege a manifestação de opinião. Os eleitores é que escolhem os seus mandatários, aquelas pessoas que vão governar a todos, inclusive aquele eleitor que se absteve, de modo que ele deve escolher melhor os seus representantes, fazer a sua análise, né, do perfil e da capacidade do candidato para representá-lo no mandato de prefeito ou de vereador. E eu quero dizer, o eleitor tem que exercer livremente esse direito-dever de votar, para poder bem escolher. E aí entra a questão de certa cultura de corrupção eleitoral. Corrupção eleitoral, inclusive, no fato de o candidato pagar uma continha de água, uma continha de luz, uma CNH, uma taxa de CNH, para o eleitor votar nele e ainda levar a família toda como eleitores daquele candidato. Isso é ilícito, isso não pode acontecer, de modo que o eleitor tem que ter liberdade completa para exercer o seu voto. Roberto Azevedo, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. O que dizer dessa entrevista feita com o desembargador Jaime Ramos, presidente do TRE? Olha, foi muito importante porque ele colocou como base as grandes preocupações da Justiça Eleitoral, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro e eu diria no mundo. A questão das fake news, das notícias falsas, que podem não só manchar biografias, como atrapalhar campanhas eleitorais inteiras. E também tem outro aspecto. Ele antecipou para nós, no Band Eleições, que a Justiça Eleitoral decidiria pela ampliação de 1 hora no momento de votação no dia 15 de novembro. E isso foi confirmado hoje. As eleições vão começar para o eleitor, evidentemente, a partir das 7 horas da manhã, das 7 às 17 horas, ampliada 1 hora a mais, até por conta das medidas de combate ao coronavírus, a proteção do eleitor e quem estiver servindo à Justiça Eleitoral. Agora, esta participação do eleitor, este chamamento feito pelo desembargador Jaime Ramos é muito importante. Exerça o direito do voto. Não adianta reclamar depois da qualidade de quem for eleito, até porque quem não vota não participa. Dito isso, um grande abraço, um grande final de semana para todos e até segunda. Até segunda, Roberto. Vamos voltar a falar sobre o crime bárbaro de Canelinha que a gente mostrou no primeiro bloco. Nós conversamos com o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, que atende a região de Canelinha, que falou sobre o caso. Veja. Graças aos profissionais de saúde que repassaram as informações à Polícia Militar, nós conseguimos identificar toda a dinâmica do evento, conduzir as pessoas responsáveis, os autores, até a Justiça, para que agora a lei seja cumprida. Nós temos um homicídio triplamente qualificado, uma ocultação de cadáver, e uma lesão corporal gravíssima contra esse bebê. Fato lamentável, mas agora cabe à Justiça a aplicação severa da lei. E que aconteça mesmo, né? Uma aplicação severa e exemplar da lei contra esta assassina. Santa Catarina tem a menor taxa de desocupação entre todos os estados do país. Reportagem de Guilherme Bernardi. Santa Catarina continua com índices bem acima da média nacional em relação ao emprego. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste segundo trimestre de 2020, o estado segue com a menor taxa de desocupação do país, 6,9%. Quase a metade da brasileira, que é de 13,3%. O aumento do desemprego foi menor no estado por conta de que as empresas usaram e abusaram da redução de salário com redução de horário e da suspensão dos contratos de trabalho.
Ou seja, mais uma vez os trabalhadores estão pagando a conta. Outro dado que contribuiu para que Santa Catarina obtivesse bons resultados foi a população em idade de trabalhar, que registrou 6,13 milhões de pessoas, um crescimento de 2% no trimestre, ou seja, 121 mil pessoas a mais. O nível da ocupação no estado é a segunda maior do país, com 56,4%, perdendo só para o estado do Mato Grosso, com 57,4%. Santa Catarina teve a menor taxa de informalidade, 25,8%. Outro destaque positivo é que o estado teve entre abril e junho a maior proporção de trabalhadores com carteira assinada no setor privado do país. Nesta pandemia, o governo só tem ouvido os empresários, o setor produtivo, não ouvindo as entidades de classe representativa dos trabalhadores e que deveriam primordialmente serem ouvidos, né, no enfrentamento da pandemia e na recuperação da nossa economia. O fim de semana vai ser de tempo firme em Santa Catarina. Confira agora os detalhes na previsão do tempo do Band Cidade. O sábado vai ser de tempo seco, com sol e poucas nuvens. A umidade relativa do ar segue baixa, especialmente entre o oeste e o Planalto. As temperaturas vão estar em elevação, com máximas que chegam a passar dos 30 graus no oeste, litoral e vale. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Itajaí, mínima de 14, máxima de 29. Em Criciúma, variação entre 18 e 34. E em Joinville, mínima de 17 e máxima de 30. O domingo também vai ser de sol e calor, mas tem aumento de nuvens à tarde no sul do estado e chance de chuva fraca e isolada à noite entre a Grande Florianópolis e o litoral sul. O calor se mantém no domingo, com temperaturas máximas próximas dos 30 graus no oeste, litoral e Vale do Itajaí. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Blumenau, variação entre 13 e 29. Em Lages, 14 graus de mínima e 26 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 15 e 29 graus. No próximo bloco do Band Cidade tem o esporte. Brusque vence de novo, elimina o Brasil de Pelotas e avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Detalhes daqui a pouco. Até já.